As noites no cemitério sempre foram silenciosas, interrompidas apenas pelo vento frio que serpenteava entre as lápides e pelos passos de algum funcionário terminando seu turno. Mas havia algo diferente ultimamente. Todas as noites, sem falhar, um homem solitário aparecia. Ele vinha sempre no mesmo horário, pouco depois da meia-noite. Alto, magro e sempre vestido com um casaco escuro, caminhava em passos lentos até uma lápide específica. Quando chegava, ajoelhava-se diante dela, abaixava a cabeça e chorava. Um choro pesado, sentido, de alguém que perdeu tudo. O vigia do cemitério, Roberto, observou esse ritual por semanas. Não era raro ver visitantes noturnos, mas esse homem nunca levava flores, nunca acendia velas. Apenas chorava. Aquilo começou a incomodá-lo. Em uma noite de luar fraco, movido pela curiosidade e pelo incômodo crescente, Roberto decidiu se aproximar. Ficou em silêncio por alguns instantes, ouvindo o lamento abafado do desconhecido. "Perdão", murmurava o homem entre soluços. "Eu sinto tanto a sua falta." A voz dele era triste, rouca, como se carregasse o peso de uma culpa terrível. Roberto limpou a garganta antes de falar. "Me desculpe perguntar, senhor, mas quem você perdeu?" O homem levantou a cabeça lentamente, revelando um rosto pálido, cansado. Os olhos estavam fundos, vermelhos de tanto chorar. Ele suspirou. "Minha esposa, Marina, ela está aqui." Roberto olhou para a lápide. Algo no mármore frio o fez estremecer. Não havia nome algum gravado nela. Apenas uma pedra lisa, sem qualquer identificação. O cemitério era vasto, com seus caminhos de pedra tortuosos e lápides de todos os tamanhos e formas, algumas já desgastadas pelo tempo, outras perfeitamente preservadas. Era um local onde o silêncio reinava, quebrado apenas pelo sussurro do vento nas árvores ao redor e o som dos passos de quem o visitava. O cheiro de terra úmida e flores murchas misturava-se com o ar pesado da noite. Roberto, o vigia do cemitério, conhecia cada canto desse lugar. Ele trabalhava ali há anos, circulando entre os túmulos e mantendo a paz entre os mortos. Não era um trabalho fácil. Era preciso estar alerta, especialmente durante a noite, quando o cemitério se tornava um lugar ainda mais sombrio e silencioso. Os visitantes noturnos, por mais que fossem raros, sempre traziam uma certa sensação de desconforto. Mas nada jamais o prepararia para o homem que começou a aparecer todas as noites. O visitante que Roberto nunca vira antes parecia ter um único objetivo: chorar. Sempre se ajoelhava na mesma lápide, como se fosse um lugar sagrado. Roberto não conseguia entender por que ele sempre vinha ali, tão regularmente, e por que escolhia um túmulo sem nome. Toda noite, o mesmo ritual. O homem chorando em silêncio, suas lágrimas caindo como se fossem gotas de um sofrimento infinito. Naquela noite, Roberto sentiu algo estranho. O homem parecia mais perturbado do que o normal. Seus soluços, que geralmente eram abafados e baixos, estavam mais intensos. O vigia hesitou por um momento, observando o homem que não parecia notar sua presença. Algo na cena parecia errado, como se o homem fosse uma figura irreconhecível, como se não pertencesse ali. Quando o homem parou de chorar e levantou a cabeça para olhar a lápide mais uma vez, Roberto viu os olhos dele pela primeira vez. Não eram apenas vermelhos e inchados de tanto chorar. Havia algo mais. Um vazio estranho, como se ele estivesse olhando para algo que não estava ali, mas apenas no fundo de sua própria mente. "Eu sinto tanto a sua falta." O homem repetiu em voz baixa, como se conversasse com a própria dor. Roberto franziu a testa. "Quem é ela?" Ele perguntou novamente, dessa vez não conseguindo mais conter a curiosidade. O homem olhou-o, mas seus olhos pareciam não focar. Ele parecia ver algo distante, algo além da realidade. "Marina, minha esposa, ela está aqui. Eu vim todos os dias. Não consegui salvar ela." A voz do homem se perdeu em outro soluço. Roberto olhou para a lápide agora com mais atenção, mas seus olhos não podiam encontrar nada.
Era uma pedra simples, sem qualquer nome ou data. O silêncio se estendeu por um longo tempo, mais pesado do que qualquer som que o cemitério já tivesse ouvido. Aquele homem estava chorando por uma pessoa que não existia, em um túmulo que não deveria estar ali. Nos dias seguintes, o comportamento do homem não mudou. Ele continuou a aparecer todas as noites, sem falhar. Roberto, cada vez mais intrigado, decidiu observá-lo de longe sem se aproximar. O homem parecia imerso em seu lamento, alheio a tudo ao redor. Mas a presença de Roberto não o incomodava. Ele estava tão focado em sua dor que não notava a existência de mais ninguém. Entretanto, conforme os dias passavam, algo mais estranho começou a acontecer. Nas noites seguintes, Roberto notou que sempre que o homem se ajoelhava na lápide, uma leve neblina começava a se formar ao redor. No princípio, parecia apenas um efeito da umidade da noite, mas a neblina era densa, quase opressiva. Como se o próprio cemitério estivesse reagindo à presença daquele visitante. Em uma dessas noites, Roberto não pôde mais conter sua curiosidade. Ele se aproximou lentamente do homem, tentando fazer o mínimo de barulho possível, como se temesse que ele percebesse sua presença. Ao se aproximar mais, o vigia notou algo ainda mais perturbador. A terra ao redor do túmulo parecia ter sido mexida recentemente, mas não havia nenhuma sepultura visível. A camada de terra estava leve, como se alguém tivesse tentado esconder algo. Será que ele está cavando? Roberto pensou. Mas, ao olhar para o homem, percebeu que ele não estava nem ao menos se movendo. Ele estava em completo transe, fixo na lápide, como se estivesse esperando por algo ou alguém. O vigia engoliu em seco, e ainda que hesitante, resolveu perguntar novamente. "Onde está a sua esposa?" perguntou, sua voz mais firme desta vez, como se tentasse desmascarar a mentira. O homem, como sempre, levantou a cabeça lentamente. Seus olhos estavam ainda mais vazios, mais distantes. "Ela está aqui, na pedra. Eu vim todos os dias, só para ver o nome dela. Eu sei que ela me espera. Ela sempre me esperou." Roberto deu um passo atrás, sentindo o pavor começar a tomar conta de seu corpo. Não era normal, não fazia sentido. O homem estava perdendo a sanidade ali mesmo, no cemitério. Ou talvez estivesse sendo consumido por algo muito mais sombrio. Mas o que mais deixou Roberto em choque foi o que aconteceu em seguida. Enquanto o homem falava, Roberto ouviu um som leve, como se alguém estivesse se arrastando na terra. Quando olhou novamente para a lápide, a neblina ao redor da pedra havia se intensificado, e o chão parecia tremer levemente, como se algo estivesse prestes a surgir. Sem conseguir resistir, Roberto se agachou perto da lápide, seus olhos percorrendo a superfície. De repente, ele viu algo que o fez congelar de medo. Uma palavra. Ela estava gravada de forma quase imperceptível na pedra, uma palavra que ninguém jamais teria notado à primeira vista. A palavra estava gravada ali, nas sombras da lápide, como se tivesse sido deixada por mãos invisíveis. Marina. O rosto de Roberto empalideceu. Ele olhou para o homem, e tudo o que pôde fazer foi observar enquanto a neblina começava a se dissipar, revelando algo que ele jamais imaginaria. A lápide, aparentemente simples, estava se moldando diante de seus olhos, como se estivesse tomando uma nova forma. A palavra Marina se expandia lentamente, surgindo mais claramente a cada segundo. E então, em um estalo ensurdecedor, a terra ao redor do túmulo cedeu, como se algo estivesse tentando sair de dentro. Roberto saltou para trás, o coração batendo descontrolado. Ele gritou, mas sua voz foi engolida pelo som de algo enterrado há muito tempo tentando se libertar. O homem continuava a chorar, alheio àquilo tudo, enquanto Roberto sentia a presença de algo muito mais sinistro do que ele poderia imaginar. Roberto observava, atônito, enquanto a terra ao redor do túmulo começava a se mover. O som de algo se mexendo debaixo da superfície do solo fazia seu estômago embrulhar.
A neblina espessa parecia se espessar ainda mais, criando uma atmosfera de pressão, como se o próprio cemitério estivesse sentindo a tensão no ar. O homem, no entanto, continuava a chorar em silêncio, imerso em sua dor, sem perceber o que estava acontecendo ao seu redor. Com uma sensação crescente de apreensão, Roberto se aproximou da lápide. Foi quando ele notou algo estranho. Não havia sepultura ali. O túmulo estava vazio, o que parecia impossível. Ele olhou para o homem, seu rosto contorcido pela angústia, e então decidiu falar, sua voz trêmula. Senhor, quem é sua esposa? Eu preciso saber porque esse túmulo está vazio. O homem parou de chorar, mas não olhou para Roberto. Em vez disso, ele suspirou profundamente e de forma lenta e cansada respondeu. Marina, minha esposa, ela faleceu há 2 anos. Aqui, nesse túmulo. Eu venho todas as noites para visitá-la. O silêncio caiu sobre o cemitério por um momento. Roberto, sem entender, se agachou perto da lápide e examinou mais uma vez. O nome estava ali, gravado, mas não havia qualquer sinal de um corpo enterrado. A terra ao redor estava solta, como se alguém tivesse mexido ali recentemente, mas nada estava certo. Algo não batia. Roberto olhou novamente para o homem. Ele parecia tão convencido de sua própria história, tão imerso na dor, que não parecia perceber o que estava acontecendo. O vigia se aproximou um pouco mais. Eu sinto muito pela sua perda, senhor, mas não há nenhum corpo aqui. O túmulo está vazio. Ninguém foi enterrado aqui. O homem, com os olhos vazios e derrotados, finalmente olhou para Roberto. Por um momento, parecia que ele iria falar algo, mas apenas balançou a cabeça e murmurou, quase para si mesmo. Eu não sabia. Eu juro que ela estava aqui. Eu a ouvi. Ela me pedia para vir. Roberto então se ajoelhou ao lado do homem, tocando-lhe suavemente no ombro. Não havia mais o que fazer. A dor dele era real, mas a realidade do túmulo vazio também era. Roberto não tinha mais palavras para oferecer, apenas um silêncio compartilhado. Naquela noite, o homem se levantou, com um suspiro profundo, ainda em choque. Mas algo em seu olhar estava diferente. Ele não estava mais desesperado. Ele parecia, de alguma forma, ter aceitado a verdade. A dor continuava ali, mas a confusão havia diminuído. Ele olhou para Roberto, agradecendo com um olhar silencioso. Eu sei agora. Ela nunca esteve aqui. E sem mais palavras, o homem se virou e caminhou lentamente para a saída do cemitério, com a certeza de que, embora a perda fosse irreparável, ele não precisava mais retornar ao lugar onde sua dor se manifestava como uma ilusão. Ele sabia que em algum lugar ela ainda estaria com ele, mas não naquele túmulo. Roberto ficou ali por um tempo, observando a cena, um misto de alívio e tristeza tomando conta dele. Ele sabia que o homem jamais esqueceria a dor, mas talvez agora, ao menos, ele pudesse começar a seguir em frente. Após o homem desaparecer nas sombras da saída do cemitério, Roberto ficou ali, sozinho, diante do túmulo vazio. O silêncio o envolveu, mas de uma forma diferente desta vez. Não havia mais a pressão esmagadora no ar. A neblina, que antes parecia uma presença ameaçadora, agora estava dispersa, deixando o céu limpo. O cemitério parecia mais tranquilo, quase pacífico, como se ele finalmente tivesse liberado o peso de uma história que não fazia sentido. A visão da lápide ainda o incomodava. Roberto sentia que havia algo mais, algo que ainda não conseguira compreender completamente. Ele se agachou perto da pedra, tocando-a levemente com os dedos. Não havia mais vestígios de que algo tivesse sido enterrado ali, nem mesmo de que algo tivesse sido alterado recentemente. Tudo parecia normal, como deveria ser. E ainda assim, ele sentiu uma estranha sensação de que algo estava fora do lugar, como se o cemitério estivesse tentando esconder algo. Um sentimento de desconforto persistia, mas não havia mais o terror que antes o assolava. Roberto deu uma última olhada ao redor e decidiu que era hora de ir embora. Antes de sair,
Ele passou pelos outros túmulos, sentindo uma paz que até então parecia impossível de alcançar naquele lugar. Quando ele estava prestes a sair pela entrada do cemitério, o relógio de sua mão marcou uma hora que não parecia estar certa. Era como se o tempo tivesse desacelerado de alguma forma, se estagnado. Ao sair, Roberto não viu mais o homem que chorava. O cemitério, que antes parecia carregar uma dor palpável, agora estava em completo silêncio. Ele sentiu, pela primeira vez, que o lugar estava realmente vazio, sem mais os ecos de lamentos ou o peso da tristeza. Tudo estava finalmente resolvido. Mas enquanto caminhava pela rua vazia, Roberto teve uma última impressão. No fundo, ele soubera que o homem que chorava não havia sido apenas vítima da sua própria dor. Ele tinha sido, de alguma forma, uma parte do cemitério, uma parte daquela ilusão que ele próprio criara para si mesmo. E enquanto ele se afastava do lugar, o som de um único choro suave pareceu ecoar ao longe, algo que ele não conseguiu identificar se era real ou apenas fruto de sua própria mente. Mas dessa vez, Roberto sabia. O cemitério, aquele que agora parecia inofensivo, continuava a guardar suas histórias. E ele talvez fosse o único que entendia a verdadeira dor daqueles que visitavam aquele lugar. O cemitério, que antes parecia um espaço de tristeza sem fim, agora era apenas um lugar de lembranças. Lembranças que, como o homem que chorava, eram formadas por histórias não ditas, por dor não resolvida e por aqueles que continuam, mesmo depois de se afastarem. Roberto sabia que cada visita ao cemitério revelaria mais do que ele podia imaginar, mais do que ele realmente desejava entender. Mas como todas as histórias de mistério, algo sempre fica para trás, algo que talvez nunca seja completamente desvendado. O choro que ecoou na distância ainda ressoava em sua mente, um sussurro que falava de coisas além do que os olhos podiam ver. E você, já se perguntou o que está enterrado sob os túmulos que visitamos? Quais segredos guardam os lugares onde a dor nunca é esquecida? Se você gostou dessa história, não deixe de conferir outras aqui no canal, se inscrever e compartilhe o que achou nos comentários. Será que há mais histórias assim esperando para ser descobertas? Na calada da noite, o cemitério estava mergulhado em uma quietude que dava arrepios, mas havia algo que quebrava a paz de maneira sutil e estranha. Um cheiro inconfundível de flores frescas pairava no ar, mesmo fora de época. Os coveiros sempre falavam sobre o túmulo 47, um túmulo que jamais parecia envelhecer, nunca apodrecia, como se o corpo ali dentro ainda estivesse vivo, esperando. Mas na última noite, quando um deles se atreveu a abrir a sepultura para um novo enterro, algo mudou. Algo estava se movendo lá dentro. Na escuridão daquela noite, o vento frio cortava a pele dos coveiros, mas nenhum deles ousou interromper o silêncio imenso que pairava sobre o cemitério. Eles tinham um trabalho a fazer e estavam acostumados com os mistérios que envolviam os mortos. Contudo, o túmulo 47 não era como os outros. Sempre exalava um perfume de flores frescas, mesmo nos dias mais sombrios, quando não havia nenhuma flor à vista. A cada visita, o caixão parecia mais intacto, mais recente, como se fosse enterrado apenas no dia anterior. Naquela noite, ao abrir o túmulo, o mais velho dos coveiros, Henrique, percebeu algo incomum. O cheiro estava mais forte, mais intenso. Ele não sabia o que era, mas sua pele arrepiava a cada segundo. Quando a tampa do caixão foi levantada, Henrique quase não conseguiu respirar. O corpo lá dentro estava se movendo. Pequenos, leves movimentos. Não podia ser possível. O corpo estava intacto, mas algo ali dentro parecia vivo. A qualquer momento, ele poderia pular de dentro do caixão. Era um cemitério afastado, oculto por uma espessa neblina que nunca se dissipava, mesmo nos dias mais claros. As lápides antigas estavam cobertas por musgo.
e o silêncio era profundo, como se a morte ali tivesse encontrado seu descanso eterno. O vento soprava suavemente, fazendo as árvores se balançarem, mas nunca com a força necessária para quebrar o peso daquele lugar. Ninguém ousava se aproximar após o anoitecer. As lendas sobre o túmulo 47 eram muitas, mas os coveiros do local sabiam que aquilo era mais do que um simples conto. Entre os trabalhadores havia um jovem, Daniel, que sempre foi fascinado por mistérios, mas também por uma obsessão pela vida após a morte. Ele começara como ajudante, observando de longe as histórias que se espalhavam sobre o cemitério. Mas, com o tempo, foi promovido a coveiro, a posição que mais desejava. Ao longo dos anos, ele viu coisas que muitos poderiam chamar de loucura, mas nada o preparou para o que estava por vir. O túmulo 47 sempre o intrigou, e depois de ouvir rumores, Daniel decidiu que, ao cair da noite, ele seria o próximo a abrir aquela sepultura. Naquela noite, com a lua cheia iluminando fraca e friamente o céu, ele se aproximou do local com uma sensação estranha que o fazia questionar a sanidade de sua decisão. Quando o cheiro de flores frescas invadiu suas narinas, ele soube que algo estava prestes a acontecer. Algo muito além do que ele poderia imaginar. Daniel se preparou para o que seria a noite mais estranha de sua vida. O cheiro de flores frescas se intensificava à medida que ele se aproximava do túmulo 47. Seu coração batia mais rápido a cada passo, e mesmo sabendo que tudo aquilo era apenas um trabalho, ele não conseguia afastar a sensação de que algo estava errado. Os outros coveiros sempre evitavam comentar sobre aquele local, mas Daniel sabia que todos sentiam o mesmo desconforto, embora ninguém falasse abertamente. Ele puxou a pá e começou a escavar. Os sons da terra sendo removida eram abafados pelo vento, mas o cheiro de flores frescas não saía de sua mente. Ele desceu mais fundo, sentindo o peso da terra ao redor e os olhares dos mortos ao seu redor, observando-o em silêncio. Quanto mais cavava, mais sentia como se algo o estivesse observando, algo que não deveria estar ali. Quando finalmente alcançou o caixão, Daniel hesitou. O topo da tampa parecia normal, mas ao tocá-la, algo estava estranho, quente, como se ainda estivesse sendo tocado por mãos vivas, em vez de estar enterrado há anos. Com um empurrão, a tampa foi levantada. O caixão não estava deteriorado como deveria estar após tantos anos. Ele estava limpo, imaculado, com o corpo dentro tão preservado quanto se tivesse sido enterrado na manhã do dia anterior. O rosto, mesmo pálido e sem vida, parecia estranho, como se ainda estivesse esperando algo, alguém. Mas o que fez Daniel recuar, com os olhos arregalados e a respiração acelerada, foi o movimento. Algo dentro do caixão se mexia. Não muito, mas o suficiente para Daniel ver que o corpo ali não estava morto, não estava em paz. Ele olhou ao redor. Os outros coveiros ainda estavam longe e o medo começou a crescer dentro de seu peito. Ele sabia o que estava vendo, mas não conseguia acreditar. O corpo parecia se contorcer, como se estivesse preso, lutando para sair de onde estava. O vento soprou novamente e foi quando ele ouviu um som sutil, como um sussurro abafado, vindo do interior do caixão. O medo tomou conta de Daniel, mas ele não conseguia se mover. Seus olhos estavam fixos naquela cena, e seu corpo parecia paralisado pelo horror que não conseguia compreender. Mas então, o som ficou mais claro, mais distinto. "Me tirem daqui", era uma voz. Uma voz que vinha do corpo do morto. O coração de Daniel disparou, e por um instante ele não conseguiu processar o que estava acontecendo. O som, a voz, vinha de dentro do caixão. Mas como? Ele olhou para o corpo, ainda imóvel, mas agora seus olhos pareciam mais vivos, como se estivessem tentando se abrir. A pele, em decomposição, começava a se mover, como se um pulsar estranhamente cadenciado fosse o responsável pelo movimento. Ele não sabia o que fazer, se tentava fugir ou se confrontava o que estava diante dele.
O cheiro de flores frescas se intensificou, agora misturado com um odor metálico, como sangue e carne apodrecendo. A atmosfera no cemitério ficou mais opressiva, mais densa. O vento não conseguia afastar o medo que se infiltrava em seus pulmões, e o murmúrio da voz parecia crescer em volume, como se estivesse implorando: "Me tirem daqui, me tirem daqui, por favor." Daniel, paralisado, recuou um passo, mas algo o impedia de sair, como se algo invisível o segurasse. Ele olhou para os outros coveiros, mas eles estavam distantes demais para ouvir, provavelmente envolvidos em outro canto do cemitério. Ele estava sozinho com aquilo, com a entidade que ali estava presa há tanto tempo. O que aconteceu a seguir foi tão repentino que Daniel quase não teve tempo de reagir. O caixão, que estava fechado por tanto tempo, se abriu por conta própria. A tampa saltou para trás e o corpo dentro dele, que antes parecia inerte, se levantou. Os ossos estalaram e o que restava da carne do corpo parecia se esticar, como se estivesse tentando se reconstruir, tentando ser algo mais, algo vivo novamente. Os olhos do morto se abriram finalmente e Daniel viu o horror de sua verdadeira forma. O rosto, coberto de terra e podridão, parecia humano, mas ao mesmo tempo algo alienígena, um reflexo de algo que deveria estar morto, mas não estava. A criatura dentro do caixão levantou uma mão esquelética e apontou diretamente para Daniel. O murmúrio se transformou em um grito desesperado. Você me acordou! Agora você vai ficar comigo!" A mão se estendeu em direção a ele, e naquele instante, Daniel sentiu o frio da morte tocar sua pele, como se a própria terra estivesse tentando engoli-lo. Ele tentou correr, mas as sombras do cemitério pareciam se estender até ele, como se o local inteiro o tivesse aprisionado. Seu corpo estava preso àquela presença maligna. Antes que pudesse reagir, uma onda de dor terrível invadiu sua cabeça. Ele caiu de joelhos, suas mãos tremiam, seus olhos lacrimejavam enquanto sua visão se embaçava. O cemitério, que antes parecia um lugar calmo, agora era um pesadelo que se estendia infinitamente. E antes de perder a consciência, Daniel ouviu uma última palavra ecoando em sua mente: "Agora você vai apodrecer comigo." Quando Daniel despertou, estava de volta no cemitério, mas tudo parecia diferente. O ar estava limpo, o cheiro de flores frescas havia desaparecido e o som do vento era suave e distante. Ele estava no chão, com as mãos enterradas na terra fria. Sua cabeça doía, mas não mais com aquela dor insuportável. O caixão estava fechado novamente e a lápide do túmulo 47 estava intocada, como se nada tivesse acontecido. Com o coração ainda batendo forte, ele se levantou, confuso, e olhou ao redor. O cemitério parecia normal. O que havia acontecido? Tudo o que ele lembrava era do corpo se levantando, da sensação de estar sendo puxado para a terra e daquelas palavras que ainda ecoavam em sua mente. Mas quando olhou para a palma de sua mão, algo o fez estremecer. A terra em sua pele não parecia mais terra, mas algo mais, como uma substância viscosa e fria. Seus dedos estavam cobertos com uma fina camada de cera, como se tivesse sido tocado por algo que não deveria estar ali, algo que ainda estava vivo. E então, o que parecia uma lembrança distante voltou à sua mente. Quando ele estava no caixão, lutando para escapar, havia uma última coisa que ele viu: um rosto familiar. Um rosto que ele tinha visto todos os dias, mas nunca o reconheceu. O rosto de um antigo coveiro, que ele pensava ter morrido muitos anos antes. Aquele coveiro não estava ali para impedir a abertura do túmulo. Ele estava ali para garantir que ninguém mais saísse. Mas Daniel não entendeu por que ele mesmo não havia sido levado, por que aquele espírito não o havia consumido. A resposta veio com uma última visão. Ele olhou para a lápide de túmulo 47 e notou que a inscrição tinha mudado. O nome estava ali, mas havia algo mais escrito:
algo que ele não havia visto antes, talvez por culpa da sua cegueira no momento da escavação. Aqui jaz Daniel, o próximo a apodrecer. A sensação de desespero tomou conta de Daniel mais uma vez. Ele começou a correr, mas então, algo estranho aconteceu. As lápides começaram a se mover, como se o cemitério inteiro estivesse se tornando vivo. E no centro do caos, o túmulo 47 parecia emitir um brilho suave, como se estivesse esperando por ele. Mas, ao invés de uma morte inevitável, algo inesperado ocorreu. As lápides se afastaram, o cemitério deu passagem e uma figura apareceu à frente de Daniel. Era um velho coveiro com um sorriso sereno no rosto que falou calmamente: "Você foi poupado, Daniel. A morte naquele túmulo não é para todos, mas você não escapou por muito tempo. Ainda tem um caminho a percorrer." Daniel, agora aliviado, olhou para o horizonte, onde a luz do amanhecer começava a surgir. O cemitério parecia agora pacífico, calmo e seguro, mas ele sabia que a paz não duraria. O mistério do túmulo 47 e a sensação de que o cemitério o observava nunca o deixaria. A vida e a morte não eram mais conceitos simples para ele. Ele estava preso naquele lugar, mas por ora havia sobrevivido. Daniel sabia que havia escapado por pouco, mas o que restava em sua mente era o peso daquilo que ele havia vivido. Ele nunca mais veria o cemitério da mesma maneira. E assim, a história do túmulo 47 se tornaria um eco constante em sua mente, lembrando-lhe de que alguns mistérios nunca são resolvidos e que a morte, às vezes, não é o fim, mas apenas um começo. Se você gostou dessa história, fique ligado no canal e explore outras que também irão prender sua atenção. Comente o que achou, compartilhe com amigos e não se esqueça de se inscrever para não perder as próximas histórias que prometem mexer com sua mente. Até a próxima e lembre-se, no mundo dos mortos, os segredos nunca permanecem enterrados por muito tempo. Se você ficou arrepiado com essa história, não deixe de se inscrever no canal. Aqui, você vai encontrar histórias que vão te prender do começo ao fim e te deixar com o coração acelerado. Comente o que achou, compartilhe com os amigos e, claro, clique no sininho para não perder nenhuma nova história assustadora. Até a próxima e lembre-se, a verdadeira escuridão nunca fica longe de quem a procura.